E aí pessoal, tudo em ordem? Chegamos à parte 2 da aula sobre exceções e nesta videoaula eu separei dois assuntos para abordarmos. O primeiro, assertividade, que é um artifício que visa assegurar que uma determinada condição do seu código seja sempre verdadeira. Isso é interessante para a gente implementar algumas verificações suplementares, né, para manter o valor ou condições da lógica da nossa aplicação, né, sempre íntegra, e como trabalhar com exceções personalizadas para sinalizar uma violação que é específica do seu código ou da classe que você criou dentro do domínio do problema. É fortemente recomendado, né, que você já tenha assistido a videoaula que apresenta o que são as exceções e como tratá-las utilizando a estrutura try except. Nós vamos começar então conhecendo a instrução assert. A instrução assert ela é interessante quando nós temos situações em que desejamos garantir que uma determinada variável ou até mesmo as nossas propriedades de instância e de classe, né, que são o nosso foco, já que estamos explorando aí o paradigma orientado a objeto, eles não recebam um valor inválido. O que seria um valor inválido? Bom, depende, né? Depende do contexto do problema, das regras que você vai especificar, que uma determinada propriedade deve assumir determinados valores, enfim. Na prática, a aplicação de um assert, ela faz até mesmo que a gente dispense o uso de uma estrutura if. Isso vai ficar mais claro quando eu mostrar para vocês o assert funcionando. Para utilizar a instrução assert, nós devemos primeiramente, né, definir qual é a condição de assertividade que nós devemos estabelecer em determinada parte do código. Se a condição da assertiva ela for avaliada como verdadeira, o código passa adiante e a execução do programa segue seu fluxo normal. Há outras situações também em que a expressão passa no teste de assertividade. Por exemplo, se um valor numérico é diferente de zero, se uma string ela é não nula, se uma variável é diferente de none, todas essas situações vão fazer com que o teste de assertividade ele seja avaliado como verdadeiro. Ou seja, não vai ocasionar nenhum problema, não vai ser gerada nenhuma exceção no seu código. Porém, se o teste de assertividade, né, for avaliado como false, então vai haver uma interrupção do programa e aí então vai ser lançada uma exceção do tipo assertion error. E aí você vai ter que realizar o tratamento adequado, né, para evitar que seu código ele seja interrompido. A sintaxe para a utilização do assert é bem simples. Basta você iniciar com a palavra-chave assert, depois definir uma expressão, né, que você quer verificar se sua variável ela está dentro de uma faixa de valores, se é maior, se é menor do que um determinado valor, enfim. E opcionalmente você pode adicionar uma string que vai ser embutida dentro da exceção assertion erro para que seja exibida uma mensagem correspondente, né, a respeito do que aconteceu dentro do seu código. Aqui nós temos, por exemplo, alguns exemplos de uso da instrução assert. Por exemplo, nessa primeira linha eu estou verificando, né, eu quero assegurar que a média de um aluno na disciplina ele seja maior ou igual a 0 e menor ou igual a 10. Então, caso média, por algum motivo, né, ela receba um valor negativo ou até mesmo um valor maior que 10, acidentalmente ou por erro de código, o teste de assertividade vai gerar um assertion erro com a mensagem que você vai embutir dentro dela. Outro exemplo, eu quero assegurar que a altura seja sempre maior que 0. E agora eu adicionei uma vírgula com a mensagem correspondente, né, para que eu possa saber o que foi que aconteceu. O último exemplo, eu coloquei aqui a situação em que a gente quer assegurar que a tensão de trabalho de um aparelho, de um eletrodoméstico, ele seja ou 220 ou 110. Então, qualquer valor diferente disso vai gerar um assertion erro. Bom, eu já falei aqui que vai gerar um assertion erro é uma exceção, e nós já vimos que para tratar essas exceções, nós temos que trabalhar com aquele bloco, né, try except.
E há várias formas de trabalhar com esse bloco e outras palavras-chave que fazem parte da estrutura. E para facilitar a demonstração de como a gente vai utilizar o assert, eu estou mostrando para vocês esse código que aparece aí na tela, que é um código em que eu criei uma classe conta. A classe conta, ela tem um construtor parametrizado, né, que recebe a agência e a conta. Internamente, dentro do construtor, eu estou definindo 4 propriedades de instância. Essas propriedades, elas estão públicas, mas a gente sabe que não é interessante deixar essas propriedades públicas, né? Especificamente aqui o dígito, ele está sendo gerado através da chamada de um método, né? Gera dígito, que vai calcular o dígito correspondente. Eu tenho aqui um método sacar, o método privado gera dígito, que só vai ser utilizado internamente dentro da classe. E por fim, um método str para retornar uma mensagem referente a algumas informações internas sobre o objeto. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui nesse método sacar. Observe que nós temos uma propriedade aqui chamada saldo, né, que vai nos dizer quanto nós temos de dinheiro naquela conta, né? E o método sacar, o objetivo dele é bem simples, né? Significa uma retirada de valor da nossa conta. E na prática, o que é que acontece? Se você tiver valor na conta, ele vai sacar. Se não tiver valor na conta, o banco pode tomar medidas, né, bem específicas em relação a isso. Pode até mesmo impedir que seja retirada uma determinada quantia da conta, ou até mesmo abrir o empréstimo, ou usar o cheque especial, enfim, tá certo? Para a gente ver o assert funcionando, a gente vai considerar o seguinte: o cliente ele só vai poder sacar, retirar dinheiro de sua conta, se ele tiver dinheiro disponível. E como é que a gente sabe que o cliente ele tem dinheiro disponível? Basta a gente verificar, não é, se eu tentar retirar essa quantia determinada por valor do saldo, e aí nós permanecermos com o saldo maior ou igual a zero. Só não pode ser negativo. Então, utilizando a instrução assert, nós vamos fazer o seguinte, ó. Assert, poderíamos pensar da seguinte forma, né? Assegure que o saldo menos o valor, ele seja maior ou igual a zero. Então, se passar nesse teste de assertividade, o programa ele segue normalmente, não é? E aí eu vou poder retirar essa quantia da minha propriedade saldo. Nesse caso aqui, meu método ele não precisa retornar nada, é interessante apenas atualizar o valor da propriedade interna saldo. E se essa última linha ela for executada sem maiores problemas, então o programa continua com sua execução. E talvez você já esteja fazendo a seguinte pergunta: certo, mas você falou que o assert ele pode gerar uma exceção? É verdade, pode. Mas ele só vai gerar essa exceção se essa condição aqui não for satisfeita. E aí o que é que vai acontecer? Você vai ter que tratá-la. Onde é que vai tratá-la? Dentro do método? Pode ser. Dependendo da regra do domínio do problema, ele pode ser tratado aqui. Mas para essa situação, como é bem simples, a minha intenção é fazer com que a exceção seja gerada aqui dentro e aquele trecho do código que for responsável por enviar uma mensagem a esse método, né, a um objeto tipo conta, ele é que tem que se preocupar em realizar o devido tratamento de exceção. E esse código eu já tenho aqui embaixo, deixei pronto para vocês, ó, o nosso programa principal. Na primeira linha eu estou instanciando um objeto tipo conta, não é? Em que a agência é 1010 e a conta 4561. Faço um print C1 e depois eu tento sacar 200. Observem que quando a gente instancia um objeto, o saldo vem zerado. E para esse exemplo aqui, eu criei uma situação para provocar o lançamento da exceção, porque o saldo está zerado e eu vou tentar tirar 200. Eu vou salvar, vou rodar o código e está aqui, ó, a session erro, mostrando, né, qual foi a condição que violou a regra de assertividade. Então, para a gente, ele só mostrou o tipo da exceção, né, que é uma session erro. Seria interessante aqui, para a gente testar novamente, logo depois do assert, colocar uma mensagem, né, para esclarecer melhor o que foi que aconteceu internamente. Saldo insuficiente para saque. Vou salvar,
Vou lá no final do programa novamente, vou rodar o código e está aqui, ó, o nosso erro, né? Saldo suficiente para saque. Bom, o que é que eu tenho que fazer agora? O que tem que ser feito não é novidade, né, pra gente. Vocês já assistiram a videoaula 1. Eu vou tratar. Eu sei que esse método ele está gerando uma exceção do tipo assertion erro. Então eu vou criar aqui um bloco try. Vou tentar sacar e se ocorrer uma exceção, nós já vimos que se você colocar apenas o except, ele pega qualquer tipo de exceção. Então vamos tratar o assertion erro especificamente. Quando ocorrer uma exceção, o que é que eu vou fazer? Eu vou aproveitar a mensagem que já está dentro do objeto, né, do assertion erro, e vou exibir na tela. Só que dessa vez, esse rastreamento, né, de problema na execução do código, ele não vai mais aparecer. Vai aparecer uma mensagem mais limpa, né, mostrando que o cliente não tem saldo suficiente para saque. Então, salvar, rodar novamente. Então tá aqui, ó, saldo insuficiente para saque. Beleza, eu estou quase, digamos assim, convencido de que esse negócio funciona. Mas vamos colocar um valor para saque aí, para ver se numa situação em que não vai ser lançada a sessão, né, tudo ocorre sem maiores problemas. Beleza, então vou chegar aqui, ó, c1.saldo, vou fazer ele receber 500 e depois eu vou sacar. Só reforçando, vocês sabem que isso aqui jamais deveria ser feito, né? Principalmente saldo, que é uma coisa muito controlada. Vamos lá rodar. Então rodei e não apareceu nada, tá vendo? Então o saque foi realizado com sucesso. Vamos colocar aqui no final o valor do saldo, só para a gente verificar se tudo ocorreu, né, dentro dos conformes. Então self.saldo. Então vou voltar aqui para baixo, salvar, rodar. E eu já percebi que houve um problema aqui no código, né? Está mostrando o saldo zero. Na verdade não é nem problema, porque eu coloquei o print C1 logo depois que eu crio a conta, é por isso que mostrou zero. Eu tenho que fazer isso aqui também, logo depois de sacar, que é para eu perceber o novo saldo agora, né? Então vou rodar novamente, e aí aparece saldo 300, né? Já que eu adicionei 500 e depois retirei 200. Então vejam como é bem versátil, é bem interessante, né, utilizar o assert. Eu gosto muito de utilizar essa instrução e espero que vocês tenham entendido, né, o objetivo dela e utilizem também seus códigos. E agora a gente vai passar para o segundo ponto, né, dessa videoaula, que é a criação de exceções personalizadas. Deixa eu dar uma limpadinha na tela aqui. Até agora nós só lidamos com exceções que são nativas da linguagem Python e que já tem um propósito bem definido. Então basta a gente recapitular, né, aquelas exceções a index erro, o value erro, o próprio assertion erro que nós vimos agora. Mas no mundo OO nós vamos construir classes e essas classes vão ter funcionalidades que podem requisitar o lançamento de suas próprias exceções. Então não é interessante, por exemplo, utilizar uma exceção do tipo index erro para sinalizar um problema de, por exemplo, negação de empréstimo quando o cliente entra muito no cheque especial. Então isso é uma regra do negócio que eu poderia ter que implementar, não tem uma exceção específica para isso, então eu vou ter que criar. E para criar as exceções personalizadas, o procedimento ele é bem simples. Como exceções são objetos em Python, então se eu vou criar minha classe de exceção, eu tenho que criar uma classe para ela. Então class, nome da sua classe de exceção. O que vai ter de diferente agora é que entre o abre e fecha parênteses você vai colocar exception, que é a classe de exceção que você vai herdar. Isso significa que a classe minha exceção ela vai herdar todas as formas e funcionalidades, né, dessa classe exception, que é uma classe base para que as exceções personalizadas elas possam adquirir essas características iniciais. Em seguida, você vai definir o construtor da sua classe, né, definite, recebendo uma mensagem, né, para que você possa configurar qual é a mensagem que vai dentro da sua classe de exceção. E aí, dentro do construtor, você vai fazer uma chamada a super.init, passando a mensagem que foi fornecida como argumento.
Essa chamada da função super, ela retorna o objeto da superclasse, que no caso é exception, para que você possa chamar os métodos dessa classe base. Nesse caso aqui foi necessário porque eu estou chamando o construtor da classe exception. Então já tem um construtor pronto. Então ele já tem um construtor pronto e eu estou repassando a minha mensagem para dentro do construtor dessa classe base. E tá aí, eu já criei a minha classe de exceção. Veja que a criação ela é bem simples. O que eu tenho que fazer agora é lançar essa exceção dentro da classe que vai usar a minha exceção personalizada. Então eu criei aqui uma classe que eu chamei de classe que usa exceção. Então dentro dela vai ter um construtor, serão definidos os métodos, as propriedades. E aí digamos que tem um método particular aqui que eu chamei método que gera exceção, que em algum ponto, por exemplo, através de um if, eu verifiquei uma determinada condição de validação. E se por acaso essa condição de validação for violada, então significa que aqui eu tenho que gerar minha exceção. E a gente vai fazer isso utilizando a instrução raise. Essa instrução ela é utilizada para lançar exceções sob o controle do usuário. Então a sintaxe é raise, né, significa lance, depois o nome da sua classe de exceção, que nesse exemplo aqui é minha exceção. E como eu defini um construtor parametrizado, eu vou acrescentar uma mensagem que vai indicar o que foi que aconteceu, né, para gerar essa exceção. E aí, ó, em algum lugar do main ou em alguma outra função que instanciou o objeto dessa classe que usa essa exceção personalizada, você vai fazer o tratamento adequado. Então, dentro do try except aqui, ó, nesses 3 pontinhos aqui, em algum momento vai ter uma chamada ao método que gera a exceção, e se for gerada essa exceção, você vai criar um ramo except para realizar o devido tratamento. Vamos ver então como é que isso funciona em termos de código. Primeiro eu vou criar uma situação aqui para a gente lançar essa exceção, né? Digamos agora que a conta ela tem um atributo bloqueado, que vai dizer se a conta do determinado cliente ela está bloqueada ou não. Então ela vai começar como false, tá ok? Não vai estar bloqueada. E o que eu quero fazer é, no momento de realizar o saque, essa assertiva ela vai permanecer. Eu só vou poder realizar o saque se a conta do usuário não estiver bloqueada, tá certo? Então vamos lá para o início da classe, do arquivo, né? Eu vou criar a minha classe de exceção, vou chamar de conta bloqueada exception. É bom a gente criar a classe terminando por exception, porque aí fica fácil da gente poder diferenciar o que é uma classe que contém lógica do programa e o que é classe de exceção, né? E aí, como a gente vê na sintaxe, essa classe ela herda de exception. E aí eu vou definir o meu construtor, o init, self, chamar de msg meu argumento. Como está aqui na sintaxe, a gente vai fazer uma chamada do superconstrutor da classe exception, né, passando msg. Pronto, já criei minha classe de exceção, então só resta agora a gente lançá-la na parte de código correspondente. Então vamos lá para o método sacar. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. If self.bloqueado for igual a true, que vai sinalizar que a conta está bloqueada, então não posso fazer saque. O que é que eu vou fazer? Raise. O nome da classe da exceção é conta bloqueada except. Tá aqui. Então essa exceção também tem que ser tratada lá na linha de código que faz a chamada do método sacar. Então vamos lá embaixo no main. Eu só tenho aqui um tratamento para o assertion erro. E aí eu vou fazer aqui criar um ramo except para tratar conta bloqueada exception SCBE. Eu costumo colocar sempre as iniciais, né, que definem o nome da classe de exceção. E aqui dentro eu vou
efetuar um print do que veio dentro da exceção. Então vamos lá, na hora da criação da exceção, deixa eu ver, faltou aqui colocar o abre e fecha parênteses e embutir a mensagem, né, relativa a essa exceção, né. Eu vou colocar o seguinte, ó, não é possível sacar, pois a conta do cliente está bloqueada. Pronto, já foi lançada, já está sendo tratada, tá ok? Quando eu rodar esse programa, não é para aparecer nenhum erro não, porque eu estou fazendo o tratamento, tá certo? E também a conta, ela começa com bloqueado igual a falsa, então não vai gerar erro. Salvar, executar, então só está dando saldo suficiente para saque, porque foi um teste que a gente provocou anteriormente, né? Eu vou mudar aqui o saque para R$100, Ctrl F5, não houve problema, o saldo é de R$400. Vamos agora provocar o lançamento dessa exceção. Para isso eu vou fazer aqui C1.bloqueado igual a true. Agora sim, quando eu rodar esse código, tem que aparecer aquela mensagem lá que a gente embutiu dentro da classe conta bloqueada etc. Então, rodei, então tá aqui, ó. Não é possível sacar, pois a conta do cliente está bloqueada. Então, funcionou perfeitamente. E é isso, pessoal. Com esses dois assuntos, com certeza vai enriquecer mais o conhecimento de vocês sobre tratamento de exceções. E eu asseguro que o que a gente precisa, né, para começar a trabalhar com a construção de estrutura de dados, isso aí vai atender perfeitamente, tá ok? Então, um grande abraço, estudem e pratiquem esse assunto.